Olá, pessoal! Você já parou para pensar no que define quem você é? O Big Five é um modelo de personalidade amplamente aceito pela ciência e pode te ajudar a entender como seus traços influenciam a tua vida, desde o trabalho até os seus relacionamentos. E nesse vídeo eu vou te explicar de uma forma simples e prática como que o Big Five ele funciona e o que cada traço significa e o mais importante, como você pode usar esse conhecimento para se conhecer melhor e viver de uma forma mais alinhada com os seus objetivos. Eu sou Kathleen Lima, psicóloga, doutoranda em psicologia. Há mais de 6 anos ajudo pessoas a cuidarem das dores da sua história com afeto e ciência. O Big Five, ou o modelo dos 5 grandes fatores, é atualmente a abordagem mais robusta e aceita para se estudar a personalidade. Desenvolvido por meio de métodos científicos rigorosos, ele identifica 5 traços principais que compõem ali o espectro da personalidade humana, e cada traço possui um conjunto de facetas. E eu vou explorar o que significa na prática, com uma linguagem simples e exemplos do dia a dia, para esclarecer cada um desses traços. O Big Five está baseado na ideia de que a nossa personalidade pode ser dividida em 5 dimensões principais: extroversão, neuroticismo, abertura, experiência, amabilidade e conscienciosidade. Cada uma dessas dimensões ali é um espectro, que significa que nós não somos isto ou aquilo, mas nós nos situamos em algum ponto entre esses extremos. Então, pense nesses traços como cores primárias da personalidade que se misturam de formas únicas ali em cada pessoa. No modelo Big Five, a personalidade ela é organizada de uma forma bem detalhada, mas também fácil de entender. E ela pode ser dividida em 2 grandes dimensões principais, uma chamada de plasticidade e outra de estabilidade, que vão nos ajudar a agrupar e compreender os traços de uma forma mais ampla. A plasticidade é a dimensão que vai refletir como que as pessoas se abrem para novas experiências, se integram ali com o mundo. E essa dimensão da plasticidade, ela vai incluir 2 traços: o traço de extroversão, que mede como você se sente reenergizado, bem, em interações sociais. E dentro, da plasticidade, ainda existe também o traço abertura à experiência, que está ligado à curiosidade, criatividade, à vontade de explorar novas coisas, enfim. E a segunda dimensão é a estabilidade. E nessa dimensão, a estabilidade ela está relacionada a manter um equilíbrio emocional e comportamental, e ela inclui 3 traços: o traço de conscienciosidade, que mede a organização e a responsabilidade, o traço de amabilidade, que está ligado à empatia e à cooperação, e o traço de neuroticismo, que ali reflete uma certa tendência de sentir emoções negativas, como a ansiedade, também como a insegurança. O Big Five ele funciona como uma grande estrutura que vai ficando mais detalhada à medida que você vai aprofundando mais a análise. E ele é organizado em 3 níveis principais. Os traços ou fatores, eles são 5 grandes pilares da personalidade: extroversão, abertura, conscienciosidade, amabilidade e neuroticismo. E eles são como rótulos gerais que nos ajudam a desenvolver a tendência mais ampla que nós podemos ter. Os aspectos, eles estão dentro de cada traço, e existem aspectos mais específicos que detalham a personalidade. Por exemplo, no traço da extroversão, 2 aspectos comuns são o entusiasmo, quão calorosa e alegre a pessoa é, e a assertividade, quanto a pessoa gosta de liderar ou de tomar iniciativa. Em conscienciosidade, nós vamos ter aspectos como a organização e a disciplina. Já as facetas, elas são o nível mais detalhado, refinado da personalidade. Então, as facetas, elas descrevem características ali muito específicas e muito únicas dentro de cada aspecto. Por exemplo, dentro do aspecto entusiasmo, que entusiasmo está dentro de extroversão, a faceta ela pode incluir a sociabilidade, a energia, o otimismo. Então, pense na personalidade como uma árvore. Os traços são o tronco principal, que está ali sustentando a estrutura geral daquela árvore. Os aspectos, eles são os galhos grandes que ramificam os traços. E as facetas, elas são pequenos ramos e as folhas que dão detalhes mais específicos a essa personalidade. Por exemplo, imagine 2 pessoas extrovertidas. Uma pode ser mais entusiasta, mais calorosa, e a outra, ela pode ser mais assertiva e gostar de liderar. Esses 2 detalhes
são as facetas e os aspectos que tornam cada personalidade única. Então, essa organização ajuda a compreender a personalidade de uma forma ampla e detalhada, permitindo identificar tanto padrões gerais quanto características específicas ali de cada pessoa. E agora eu quero falar sobre esses 5 grandes traços, tá? O primeiro traço é a extroversão, e esse traço ele mede o quanto que alguém se sente reenergizado em interações sociais. Então, pessoas com a alta extroversão, elas adoram estar cercadas por outras pessoas, elas adoram falar em público, elas buscam novidades. Por outro lado, aquelas pessoas que têm uma baixa extroversão, elas preferem um ambiente mais calmo, atividades mais introspectivas. Imagine 2 pessoas numa festa. Uma delas, tem uma alta extroversão ali, ela tá no centro da sala, conversando com todo mundo, rindo alto, contando histórias. Já a outra pessoa que tem uma baixa extroversão, ela prefere uma conversa mais reservada com um dos amigos, longe daquele tumulto, e ambas têm formas diferentes de aproveitar o evento, mas nenhuma está certa ou errada. E você? Você se considera um extrovertido ou uma extrovertida? Ou se considera introvertido ali ou introvertida? Conta para mim nos comentários como você se sente em eventos sociais. E o segundo traço que eu quero falar é o neuroticismo, tá? Esse traço ele está relacionado a uma tendência de sentir emoções negativas como ansiedade, irritação e insegurança. Então, quem pontua alto em neuroticismo pode se preocupar mais com o futuro, ter dificuldades de relaxar. Já quem pontua baixo é geralmente mais estável emocionalmente e lida melhor com o estresse. Por exemplo, um colega de trabalho pode ficar extremamente nervoso antes de uma apresentação importante, revendo os slides repetidamente, alto neuroticismo aqui. Enquanto que outro colega, menos ansioso, ele pode revisar o material, mas ele consegue dormir bem à noite, ele consegue apresentar com tranquilidade, então a gente vai ter um baixo neuroticismo nesse outro exemplo. Veja, você já passou por uma situação onde a ansiedade ela falou mais alto? Compartilhe aqui nos comentários como foi e o que te ajudou a lidar com isso. E o terceiro traço que eu quero compartilhar é a abertura a experiências. E esse traço, ele reflete uma curiosidade e uma imaginação também. Pessoas com a alta abertura, elas adoram explorar novidades, ideias, aprender habilidades diferentes, experimentar culturas diferentes. Já que em ponto abaixo, vai preferir rotinas mais estáveis, é mais conservador nas suas escolhas ali. Então imagine que durante as férias, uma pessoa com uma alta abertura pode preferir fazer um mochilão, explorar países desconhecidos, ali se aventurando. Já uma outra pessoa com baixa abertura, ela escolhe voltar ao mesmo destino tranquilo, onde ela já sabe o que esperar, o que que vai acontecer, por exemplo. E o quarto traço que eu quero trazer é a amabilidade. E esse traço ele está relacionado à empatia e também à cooperação. Pessoas com a alta amabilidade, elas tendem a ser gentis, elas tendem a ser prestativas, confiáveis. Enquanto que aquelas pessoas com a baixa amabilidade, elas podem ser mais críticas, mais competitivas, focadas em si mesmo. Então veja, imagine que no teu trabalho, uma pessoa muito amável pode ser o mediador que vai resolver conflitos ali entre os colegas. Já alguém com a baixa amabilidade pode ser mais direto ali, mais objetivo, o que é útil em negociações difíceis, mas às vezes pode soar como insensível. E o quinto e último traço que eu trago é o traço da conscienciosidade. Esse traço ele mede o nível de organização, de disciplina, de foco. Então, quem tem uma alta conscienciosidade gosta de planejar tudo, cumpre os prazos rigorosamente. Já quem pontua baixo pode ser mais espontâneo, mas às vezes negligencia detalhes importantes. Por exemplo, imagine 2 estudantes, um deles com alta conscienciosidade planeja a semana de estudos com antecedência e entrega os trabalhos antes do prazo. O outro é mais relaxado, deixa tudo para a última hora e, embora consiga concluir as tarefas, ele sente mais pressão. E agora talvez você esteja se perguntando, mas Kathleen, por que o Big Five é relevante? Compreender os 5 traços que o Big Five nos mostra vai nos permitir ter uma visão mais clara de quem nós somos e do que
nos motiva. E isso ajuda a identificar os nossos pontos fortes e também áreas que podem ser aprimoradas, melhoradas e desenvolvidas. Por exemplo, se você descobre que tem uma alta conscienciosidade, provavelmente você é organizada, disciplinada, comprometida com os seus objetivos. E isso é uma força em muitas áreas, mas pode gerar um estresse em situações onde imprevistos acontecem. Reconhecer isso pode te levar a desenvolver mais flexibilidade e também relaxamento. Você pode usar o conhecimento dos seus traços para definir metas mais realistas, alinhar o seu próprio perfil. Por exemplo, uma pessoa com alta abertura à experiência pode incluir novos hobbies ou viagens na sua rotina, enquanto que alguém com alto neuroticismo pode priorizar práticas que promovam a regulação emocional, como mindfulness. Entender a sua própria personalidade e a dos outros é um passo importante para a construção de relações mais saudáveis e também evitar mal-entendidos. Saber que cada pessoa tem um conjunto único de traços nos ajuda a ser mais empático e também nos ajuda a ajustar a nossa comunicação de acordo com o estilo desse outro. Então, imagine que você tem um colega de trabalho com a alta agradabilidade, que tende a evitar conflitos e sempre procura agradar. Se você é mais direto ou assertivo, pode adaptar o seu tom para não parecer crítico, garantindo a comunicação ali mais eficaz. Dessa forma, se você é muito extrovertido, mas lida com alguém que é introvertido, você pode respeitar a necessidade dessa pessoa por espaços mais tranquilos, por exemplo. Então, preste atenção nas relações das pessoas ao seu redor e procure entender os traços que podem influenciar suas respostas. Em uma discussão, por exemplo, lembre-se de que alguém com alto neuroticismo pode se sentir mais vulnerável emocionalmente, enquanto que alguém com a baixa agradabilidade pode ser mais direto e assertivo. Os traços de personalidade do Big Five, eles podem ser uma bússola poderosa para ajudar você a escolher ou ajustar a tua carreira. Algumas profissões elas são mais compatíveis com certos traços do que com outras características ali. E entender isso pode evitar frustrações no teu trabalho. Se você é uma pessoa, por exemplo, com a autoextroversão, provavelmente você vai se sentir confortável em situações que envolvem interação social constante, como vendas, marketing, liderança. Já alguém com alta introversão, ela pode prosperar em áreas que valorizam o trabalho independente, como a pesquisa, a programação, design gráfico. Então reflita sobre como esses traços, eles são mais destacados na tua personalidade e avalie como eles se alinham com as suas atividades diárias no trabalho. Se você percebe, por exemplo, que a sua autoconscienciosidade está sendo subutilizada em um ambiente desorganizado, você pode buscar oportunidades em locais que são mais estruturados. Já quem tem uma alta abertura à experiência pode preferir empresas que são mais inovadoras, que incentivam a criatividade. E a verdadeira força do modelo Big Five está na sua capacidade de refletir a complexidade e a flexibilidade da personalidade humana. Ao contrário de sistemas que rotulam pessoas em categorias fixas, o Big Five ele nos apresenta um espectro dinâmico de características, onde cada traço pode variar em intensidade, pode variar em expressão, dependendo do momento, do ambiente, das escolhas que nós fazemos ao longo da nossa vida. O Big Five ele é um modelo que abraça a mudança e não limita, tá? Ele abre possibilidades. E ele reconhece que, embora tenhamos predisposições naturais, como sermos mais extrovertidos ou introvertidos, organizados ou espontâneos, essas características elas não são estáticas, rígidas. Ao longo da vida, nós podemos trabalhar para ajustar esses traços que não estão nos servindo bem ou que podem ser modificados aqui. Por exemplo, uma pessoa que é naturalmente ansiosa, ela pode aprender a regular as suas emoções, a se sentir mais segura diante de desafios. Ou alguém com uma baixa abertura à experiência, ela pode praticar, explorar novos horizontes, expandir a sua perspectiva. E esse modelo nos dá a ferramenta para ver a personalidade como algo vivo e em evolução, e não como uma lista imutável de traços ali. Compreender onde nos situamos nesse espectro nos ajuda a enxergar as nossas forças e os nossos desafios com mais clareza. E essa consciência é o primeiro passo para a mudança. Se você é altamente consciencioso, pode usar essa característica para atingir metas, mas também aprender a flexibilizar a sua agenda quando necessário.
Se a sua agradabilidade é muito alta, você pode trabalhar em estabelecer limites saudáveis para não sobrecarregar, você mesmo ao ficar ali tentando agradar os outros. E esses ajustes, eles não mudam quem nós somos, mas ele otimiza a forma como nós usamos os nossos traços para viver de uma maneira mais plena. No fundo, entender a personalidade através do Big Five é autoconhecimento. Ele nos permite olhar para dentro, identificar nossos padrões, tomar decisões que nos aproximam da vida que nós queremos viver. E entender os nossos traços, nós podemos com isso ganhar um manual para lidar com nós mesmos e também com o mundo ao nosso redor. E esse modelo, ele não apenas nos mostra quem nós somos, mas também nos inspira a refletir sobre quem nós podemos nos tornar. Ele nos lembra que nós temos a capacidade de crescer, de adaptar, de alinhar os nossos traços, as nossas metas e aos nossos valores. E essa é a beleza de sermos humanos, a possibilidade constante de evolução. No final, entender a personalidade é mais do que uma busca por respostas. É um convite para nós vivermos de uma forma consciente, aproveitando ao máximo o que nós temos de único enquanto nós trabalhamos para sermos a melhor versão de nós mesmos. E agora que você sabe sobre o Big Five, qual é o traço que você quer trabalhar ou valorizar mais? Me conta aqui nos comentários e quem sabe esse pode ser o tema do próximo vídeo. Se você chegou até aqui, parabéns. Se você encontrou valor nesse conteúdo, se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, se inscreve aqui no canal para acompanhar mais vídeos assim. E claro, não esqueça de deixar as suas experiências, dúvidas, perguntas nos comentários. E antes de finalizar, eu quero te convidar a explorar outros vídeos aqui do canal que podem aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre personalidade e questões relacionadas à saúde mental. Até a próxima!